sempre gostei muito de música. Na minha adolescência, eu fui aprender a tocar violão, eu ganhei um violão dos meus pais. E nessa história de tocar violão, tinha lá algumas partituras que eram de choro, né? E sempre muito difícil tocar, diga-se de passagem, assim, nunca consegui tocar solando choro no violão. Mesmo porque quando eu era moleque, eu acabei estudando não muito tempo de violão clássico e tal, mas foi uma coisa que já estava presente. Aí, adiantando, né, a história, eu sempre que tinha a oportunidade de ver apresentações de choro no Centro Cultural, em alguns bares, em alguns teatros, tinha alguma coisa assim, eu ia ver, né? Quando podia, sabendo o que acontecia, eu aparecia a Rua do Choro, né? O Clube do Choro, a Rua do Choro, em 79, 80, quando eu entrei na universidade, né? Foi um negócio assim que eu ia direto na Rua do Choro. Tinham apresentações em Pinheiros. Tinha apresentações na rua, né, em frente aos bares e tal, e eu pude ver várias apresentações, né, vários shows ali que ocorreram. Isso também foi me trazendo uma proximidade. Mas a coisa me pegou mesmo para valer, assim, para fazer a pesquisa em si do que é o primeiro livro de choro em São Paulo, né? Foi que nos anos 90 eu comecei a frequentar de uma maneira mais regular a roda de choro da loja da Del Vecchio, ali na região da Luz, a Santa Ifigênia, da Del Vecchio e da Contemporânea, né? E eu comecei a me aproximar mesmo do choro nesse momento, porque era uma coisa, apesar de ser numa loja, acabava virando uma coisa intimista, assim, porque era de sábado de manhã que acontecia isso. Os dois eventos, eles praticamente eram paralelos. Era uma coisa muito engraçada. Na Del Vecchio, que era ali na rua Vitória, não, perdão, na Aurora. E a Del Vecchio é uma loja muito tradicional de música de São Paulo, produtora de instrumentos musicais. E o Rago, que foi um nome importantíssimo da história do rádio de São Paulo, Antônio Rago, violonista, ele tocava, né, 8 e pouco, 9 horas da manhã, ele chegava estava na frente da loja, ele começava a tocar choros e tal, do repertório dele, e as pessoas se reuniam ali para ouvi-lo. E quando ele chegava a determinada hora, ele ficava tocando uma hora mais ou menos a cada sábado, ele terminava de tocar, então outros músicos começavam a tocar também, que já se reuniam ali ao redor dele, porque às vezes ele dava um espaço para um músico ou outro entrar também. Ele gostava de fazer solos, né? Ele tocava demais, não? Foi um grande nome da era de ouro do rádio, e ele foi um cara importantíssimo na formação dos grupos que são chamados de regionais, né? Algumas pessoas não gostam do termo regional, tá, mas enfim, para ter noção, né? A forma como ele organizou o grupo, o Rago, foi um nome muito importante. E eu vi tocar assim muitas vezes na Del Vecchio, né? Então tinha essa coisa dos outros músicos chegarem e esperarem que ele acabasse de tocar para eles tocarem também e tal. Aí vinham os celesteiros cantando 10, 11 horas da manhã, tudo sábado, sentia os caras cantando seresta, sambas canção, umas coisas, alguns tangos, rapaz, tinha umas coisas assim muito interessantes. Que se remetem exatamente a essa coisa dos anos 40, anos 30, 40, 50 do rádio, né? Alguns boleros rolavam ali também e tal. E aquilo era muito bonito, né? Porque eu também aprendi muito com esse povo, porque o repertório deles era um repertório que, apesar de eu conhecer os gêneros, o que eles cantavam e eles tocavam ali, nem sempre eu conhecia aqueles temas específicos. Então, conhecer o gênero é uma coisa, mas conhecer os temas é outra história. Então ali foi realmente uma enciclopédia, digamos assim, muita coisa nova. E eu comecei a se apaixonar por aqueles caras, mas muitos idosos, né? Quando terminava a apresentação na Del Vecchio, isso por volta do meio-dia, 1h da tarde, a loja fechava e o povo estava lá, né?
Então acontecia um fenômeno assim curiosíssimo. O pessoal saía da Del Vecchio e ia para a Contemporânea, na General Osório, dá umas 3 quadras em direção à Luz, né, ao bairro da Luz, você vai entrando mais no bairro da Luz, e onde está acontecendo uma outra roda simultânea, que é a roda da Loja Contemporânea, né, com Arnaldinho, o seu Galano e tal. E aí o seu Jamil Carana, e aí as pessoas se juntavam, né? Então o pessoal saía ali da Del Vecchio e ia para aquele lado. Então muitas pessoas já estavam na Contemporânea, né? Outros faziam esse roteiro que eu fazia, porque eu gostava de aproveitar os dois, já que tinha como, aproveitar os dois lados, porque a Contemporânea ainda continuava. Até mais de 1 hora, 2 horas, a loja ainda ficava aberta. Então era um negócio assim maravilhoso. Você tinha aquele grupo ali que via o Rago e tal, e os amigos do Rago, né? Tinha um pessoal ali da velha guarda que aparecia com ele, e esse pessoal que é para a Contemporânea. Então você tinha choro simultâneo nos sábados de manhã. Eu participando desse negócio, participando em que sentido? Como audiência, né? Como plateia. Eu nunca me meti a tocar nada assim, né? Com eles, porque, enfim, não tenho time para isso, né? E aí eu indo nessas rodas e tal, comecei a perceber que algumas pessoas estavam falecendo, né? Começaram a sumir e tal, ficavam doentes, né? Não necessariamente faleciam, mas começavam a ficar doentes, começavam a sumir. E eu, aí já é por volta de 2005, mais ou menos, já era formado, né? Já era economista, formado, já tinha feito pós-graduação em sociologia e mestrado em política. Então essa coisa da pesquisa, né? Também já estava em mim, e eu percebia, né, que eu sempre adorei ler também. É uma coisa que os meus pais me ensinaram muito, a importância da leitura, né? E então eu acabei juntando uma coisa na outra, quer dizer, como eu também, na medida do possível, ia comprar livros e tal, não só gostar de ler, mas ter lá a minha bibliotequinha, né? Então eu gostava de música e gostava de livro, então foi uma coisa que foi juntando na outra. E eu percebi que realmente material sobre o choro em São Paulo, por incrível que pareça, com o vasto nomes de músicos e compositores, intérpretes importantes, compositores e intérpretes importantes que saíram de São Paulo, você não tinha uma coisa pública, né, que tivesse sido publicado sobre o choro. Aí eu falei, putz, será que eu me meto nessa série aqui? Vai ser um negócio, vai ter um trabalho grande, né? Será que vai dar para fazer? Porque assim, tem as outras coisas, né? E, bom, enfim, o senhor Miguel, dono da Contemporânea, que era um cara assim, muito carismático, uma figura muito bacana e tal, que tinha sido vendedor de instrumentos musicais já desde os anos 50, na casa Manon, se me falha a memória, Manon, na Bevilacqua, enfim, ele foi vendedor de uma dessas casas tradicionais de música de São Paulo. Ele montou a loja Contemporânea, né? E a loja Contemporânea, como eu falei, que tinha essas reuniões de choro, né? Há um bocado de tempo, até que eu aprendi a ir nessas reuniões e tal, levado inclusive por um senhor, colega meu, que eu soube disso, né? Que eu estava trabalhando na prefeitura na época, e tinha um senhor lá que era sindicalista e tal, e ele era um cara que curtia serestas, os sambas e tal, e foi quem me deu essa dica, o seu Valdomiro, né? Foi ele que me deu a dica dessas rodas, né? E eu conheci o senhor Miguel, que era o dono da Contemporânea, né? Porque ele é um cara muito, assim como eu falei, carismático. Ele ia receber as pessoas. Não, vai lá na roda, né? Entra lá, porque a roda de show da Contemporânea, ao contrário da Del Vecchio, que era na frente, né? A roda de show da Contemporânea, você entrava na loja, tipo um brilho assim, e era no fundo, era no fundo, a roda continua acontecendo até hoje. Então ele falava, você gosta do show, né? Então você vai lá no fundo.
E de vez em quando ele passava lá, falava, tem lugar ali, pega ali e tal. Então era uma coisa muito... Ele ciceroneava as pessoas, assim, ele super gentil. Aí você fala, mas ele era comerciante, mas assim, você não ia na contemporânea para comprar instrumento musical, comprar partitura, coisa que o valha. Você ia para ver o show e ele recepcionava as pessoas da mesma maneira, né? Uma coisa de gentileza mesmo dele, né? E o Sr. Miguel faleceu, né? Ele não estava assim, muito bem de saúde, mas eu particularmente não sabia. Sempre que eu passava por ele e perguntava se ele estava bem, né? E ele dava aquela resposta de praxe, tudo bem. Então, até que ele deu uma sumida num fim de ano lá e faleceu. Bom, aí foi que eu falei, eu comentei com a minha esposa, vamos fazer essa pesquisa, vamos começar a correr atrás desse material que você deu. Morreu o Sr. Miguel, o Rago morreu, né? O Raul de Barros, o trombonista no Rio, tinha morrido também. Eu falei, começou a acontecer. Eu tinha um cantor que eu gostava muito, que ia na Delvecchia cantar, e também cantava na contemporânea, Carlos Pinho, que tinha um repertório de Silvio Caldas, morreu, também tinha morrido. Quer dizer, então algumas pessoas ali daquele meio, como eu falei, começaram a dar uma sumida, começaram a ficar doentes, chegavam a morrer. Falei, olha, eu vou fazer um trabalho de memória.